Amor, amor, ser cristão é ter amor. Ame ao seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e não há outro além dele, não há outro. Deus é amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ame ao seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e não há outro além dele. Deus é amor. Deus é amor. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e não há outro além dele. Deus é amor. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e não há outro além dele. Deus é amor. Deus é amor. Ouve, pois, ó Israel, Deus é amor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia, oh aleluia.
Senhor. Sejam bem-vindos, no nome de Jesus, todos os nossos irmãos, sejam bem-vindos, para a glória de Deus. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Ele é fiel. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar, oh, louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Deus seja louvado. Vamos orar. Nosso Deus, nós nos alegramos em estarmos mais uma vez reunidos para o louvor da Tua santa glória. Queremos agora, Senhor, Te invocar, queremos Te adorar e queremos dizer que só o Senhor é Deus. Queremos proclamar as maravilhas do Senhor em nossas vidas. E nesta hora que estamos reunidos na live, queremos dizer: abençoa-nos, Senhor, com a Tua sabedoria, com o Teu mover glorioso. Vem sarar nossas feridas, vem curar nossas emoções para a glória do nome do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vem inspirar-nos a falar, vem inspirar a minha vida, a estar ajudando, a estar ministrando a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Deus seja louvado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo sangue de Jesus, né, irmãos? Deus seja louvado. Estamos aqui com a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Nós vamos, a partir do capítulo 16, quero saudar todos os irmãos que estão aí, na paz do Senhor. Que vocês sejam abençoados com a vitória e alegria do Senhor, cada um de vocês. Obrigado pela presença e vamos aqui agora também gastar esse momento tão precioso com a palavra de Deus na nossa vida, né, irmãos? Atos, no capítulo 16. Atos 16. Nós vamos ler alguns versículos
para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou até anotando aqui. Deus tem falado alguns textos ao meu coração que eu acho muito importante a gente poder estar dividindo com vocês algumas experiências que Deus tem falado conosco, né? Atos 16. A partir do versículo 6, quando o apóstolo Paulo empreende mais uma viagem, diz o subtítulo aqui do capítulo 16, Paulo empreende a sua segunda viagem missionária, né? Na companhia de Silas e Timóteo. Eles estavam anunciando a palavra e algo muito importante acontece nesse percurso. Eu gostaria de estar aqui citando aqui para vocês algumas coisas importantes que eu achei muito, que me chamou demais a atenção. Olha, é aí no versículo 6, que diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, vou repetir o versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E no versículo 7, eu também, ao ler hoje à tarde, eu me deparei com outra situação. Veja o versículo 7, outra situação parecidíssima. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha que interessante, estou procedendo à leitura de Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, ok? Atos 16, versículos 6 e 7. Meus queridos, o versículo 6 está dizendo que ele passava pela Frígia e pela província da Galácia e ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Estou lendo o versículo 6. Agora perceba comigo o versículo 7 também. Diz aí: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, um outro vilarejo, um outro local. Eles intentavam ir também para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Versículo 8 de Atos 16 termina dizendo: e tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Ok? Então eu procedi a leitura aqui de Atos 16, versículos 6 e 7. Um ponto muito forte que Deus falou ao meu coração, e eu gostaria de estar tecendo alguns comentários juntamente com os irmãos, porque são pontos nobres da nossa fé, são pontos nobres das nossas vidas, porque veja, o versículo 6, ele está inserido dentro de uma contradição aparente, porque não é contradição, nós sabemos que Deus faz as coisas perfeitas, né? Mas nós estamos vendo o seguinte: o ide, pregai o evangelho. Quando o Senhor Jesus falou assim, vão e preguem, né? Você perceba que o versículo 6, o Senhor entra com o seu Espírito e bloqueia o apóstolo na Ásia, só na Ásia. Ele não permitiu Paulo pregar na Ásia. Veja aí.
Diz o versículo: foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E no versículo 7 também houve um outro impedimento, que eles intentavam ir para um outro vilarejo, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. O que está acontecendo nesses dois versículos? Eu fiquei pensando, eu falei assim, olha, isto aqui é muito importante, porque tem tudo a ver com a nossa vida, né? Você perceba que o apóstolo, ele tinha no coração o desejo de anunciar, e ele vinha fazendo, ele já estava na segunda viagem, ele estava indo juntamente com Silas, com Timóteo, e o apóstolo estava viajando, ele estava anunciando a palavra, quando de repente ele se depara com uma situação inusitada. Ele encontrou um opositor, e não era o diabo. E não era o diabo. O apóstolo, ele encontrou uma situação inusitada, ele se depara com um momento diferente. Ele se depara com alguma coisa que nunca falaram para ele. Nunca ninguém escreveu cartas para Paulo para ensinar ele. Paulo não tinha, não é a facilidade que hoje nós temos. Nós abrimos as cartas, lemos, nós ministramos e tal, mas ele não tinha ali, ele não tinha as cartas, ele não tinha nada escrito ali, irmãos, e ele de repente se vê bloqueado. Ele sente uma força que para o trajeto dele, uma força fortíssima. Pensa comigo, versículo 6. Tem pessoas, ou a gente muitas vezes, ou até eu mesmo, quantas vezes a gente acha que tudo que é contrário a uma decisão da gente, a um rumo que a gente toma, a uma situação, às vezes a gente pensa que tudo que é contrário é do maligno. Às vezes a gente pensa que tudo que está se opondo já chamamos de Satanás, já chamamos de demônio, já chamamos de isso, daquilo. Muitas vezes vou repetir, muitas vezes é o maligno se opondo à palavra. A Bíblia diz que ele se opõe a tudo o que se chama Deus, a tudo o que se refere ao Evangelho de Cristo, não é? É o espírito do anticristo. Então ele se opõe a tudo. Agora o apóstolo Paulo, eu estava aqui pensando, eu falei, olha, vou tentar pensar com a cabeça dele. Ele estava anunciando a palavra, eles estavam seguindo, eles estavam ministrando, quando de repente algo para na sua frente, breca tudo, eu estou falando breca a obra. Tem gente que não gosta que a obra breca. Não, imagina, o que é de Deus é acelerado, é bombado. Eu uso muito esse termo aí, eu vejo as pessoas usando, e eu ouço, né? Eu ouço muito esse termo. Então eu vejo que o povo gosta de acelerar. É bonito acelerar, não? O reino de Deus é só acelerador. Parece que não tem nem freio o carro de Deus. Agora, a impressão que dá, porque você vê as pessoas estão acelerando um compromisso, acelera um convite, acelera uma viagem, marca outra viagem, acelera outro passeio, vamos acelerar, corre que a vida está passando, vamos acelerar. Parece que alguns automóveis espirituais da gente foram feitos sem o freio. Dá a impressão que alguns automóveis espirituais nossos, né, do povo de Deus, parece que esqueceram de pôr breque.
é acelerador, porque o que se escuta é só Deus vai fazer, vai. Eu vejo muito pouco alguém falar assim, Deus vai brecar. Hã? Não, sai! Aí começa, sai Satanás, sai demônio, sai disso. Aí é um tal de sai Satanás para todo lado, e a culpa é do diabo, para variar. E o apóstolo, ele se deu conta que não era o maligno. Ele olhou e falou assim, peraí, nós somos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha que interessante. Mas não é Deus que quer que a gente pregue? Por que ele impede a gente de pregar na Ásia? Imagina Paulo pensando isso. Eu fiquei pensando, eu falei, olha, interessante, né? Não é Deus que quer que a gente pregue? Então, e por que o Espírito Santo agora impede ele? Impede. Por que eu estou lendo Atos 16, 6. O Espírito Santo impediu. E na nossa vida pessoal, será que ele também, na vida de Paulo, será que o Espírito Santo também não impediu mais nada? Será que tudo que era impedimento era do diabo? Hoje vai sair todo impedimento, mas será que não foi Deus que pôs? Hã? Eu vou perguntar de novo. Será que não tem nenhum que foi Deus que pôs? Será que é tudo do maligno? Eu acredito que quando tem impedimento, é coisa das trevas. A gente quer passar, né? A ovelha, o pastor, quer passar com o rebanho, não é? Quer passar e caminhar, caminhando com Jesus, não é? Isso é normal. Nós queremos caminhar com Jesus. De repente, o apóstolo é barrado, é freado, é brecado. E era o Espírito Santo. Será que a turminha que estava com o apóstolo, o pessoal que estava rodeando, começaram, sai, e de repente, no próximo sai, a turma começou a falar, ué, não está saindo. Não está saindo não. Porque era Deus. Era Deus. Era o Espírito Santo de Deus que impediu. Aqui no versículo 6. E eu fiquei pensando, eu falei, olha, eu acho que isso aqui é um assunto muito importante, muito lúcido para a gente ser abençoado. Tem gente que não gosta de nenhum impedimento. Tudo que ele marcou, ele vai fazer. Não, ele marcou para o dia 29, tem que acontecer. Tem que acontecer. Ué, e onde é que está o Espírito Santo aí? E se ele quiser impedir por alguma razão? Ah, não pode. Porque o compromisso é isso, o compromisso não sei o quê, tem que acontecer, vai acontecer a qualquer custo. Olha, gente, tem muitas pessoas que já perderam a sensatez. Tem muita liderança que já perdeu a sensibilidade. Que já não consulta mais se o Espírito Santo está naquilo ou se aquilo é do homem apenas. Está falando de Deus, está citando Deus, está cantando Deus, músicas, louvor, mas aparece um impedimento, sai, vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer, está marcado. Eu tenho medo disso, irmãos. Eu tenho medo disso por causa de Atos 16. Eu aprendi a temer a glória do Senhor. E quando eu vi isto aqui, e esse versículo eu vi há muitos anos atrás, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E aí, quem que expulsa? Qual de nós vai conseguir expulsar o Espírito Santo? Como que a gente vai expulsar Deus?
Que conversa é essa, pastor? Que conversa é essa? Eu que pergunto. Eu que pergunto. Tem gente que não consulta Deus mais para namorar, não consulta Deus para casar, não consulta Deus para mudar de igreja, não consulta Deus para mudar de emprego, não consulta Deus para mais nada. Ele já está com o bolso dele, já está respondendo por tudo. Ele não consulta Deus. Para que consultar a Deus? Ele só vai falando em nome de Deus. Em nome de Deus ele vai falando. Mas aqui você veja que coisa tremenda. Atos 16, versículo 6. Diz o texto, foram impedidos pelo Espírito Santo. E o versículo 7, eu também, ao ler, e eu fiquei impressionado de ver que Jesus Cristo estava ali, presente, ele mesmo, autorizando a viagem missionária de Paulo, o próprio Jesus. Veja, versículo 7. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito de Jesus. Não foi demônio, não. Quando algo nos barra, eu acho que o cristão em geral, ele está meio viciado, ele está meio paparicado, ele já vai expulsando tudo que ele imagina. Eu acho que quando alguma coisa para na nossa frente, a gente devia refletir melhor no discernimento, para discernir se não pode ser o Espírito de Jesus, que está dizendo no versículo 7 aqui que eu estava lendo. Intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha aí. 2 vezes. Primeiro, o Espírito Santo não permitiu, no versículo 6, que eles anunciassem a palavra na Ásia. Não permitiu. Às vezes Deus não permitiu alguma coisa na nossa vida e a gente está achando isso e achando aquilo. Tem gente até querendo desistir de pregar, de cantar, de louvar, de adorar, porque não chegou isso, não chegou aquilo, não aconteceu isto, e ele já viu pessoas que não sei o quê, que outros que estouraram, ótimo, e ele muitas vezes fica ali, coitado, com aquele sentimento de coitado, com aquele o rosto de coitado, e Deus muitas vezes parou na frente dele e falou assim, eu vou te brecar por amor a você. Às vezes acontece isso com o povo cristão. E quando aconteceu isso com Paulo, em Atos 16, versículos 6 e 7, eu fiquei impressionado de ver o apóstolo declarou com uma sensação de ensino, né, prazeroso. Ele falou assim, olha, nós tentamos anunciar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Nós somos impedidos. Olha aí o versículo 6, Atos 16, 6. Veja na sua Bíblia, por gentileza. Acompanha comigo. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não vamos arrancar essa página da Bíblia. Você veja que o Espírito Santo está ativo. É Deus. E ele impede quando ele quer. E ele aprova quando ele quer. E o Espírito Santo aqui, o apóstolo declarou no versículo 6, ele impediu o apóstolo de anunciar o evangelho na Ásia. O Espírito Santo
Aí tem gente que fica falando, nossa, coitado, ali não cresceu, ali não foi pregado, Paulo não conseguiu estender muito suas tendas, tadinho de Paulo, evangelinho micho, né? Ministerinho de nada, e coitado de João Batista, coitado, ainda foi decapitado, e ministerinho de nada, gotinha d'água, e as pessoas ficam falando esse tipo de coisa ridícula, infantil, esse tipo de coisa boba, que as pessoas ficam falando. E olha, meus irmãos, isso é muito sério. O Espírito Santo impediu o apóstolo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo já te impediu? Já te impediu de alguma coisa? Quem sabe o Espírito do Senhor já nos impediu de alguma coisa? Aí fica aí, fala ali, fala lá, fala. E é o Espírito Santo que nos guardou, que nos protegeu, que nos acuou muitas vezes. Paulo sentiu isso. E olha que experiência super diferente. Ele falou assim, olha, nós estávamos viajando, quando de repente o Espírito Santo nos impediu. E desde quando Deus trabalha contra? Eu não vejo se pregar isso, irmãos. Eu não vejo se pregar isso. Deus só trabalha a favor. Vai bombar, vai andar, vai crescer, vai estourar, vai explodir, vai abrir, e abre, e bli. Mas um homem verdadeiro fala isso aqui, ó. Deus me bloqueou. Paulo o quê? O Espírito Santo me impediu de pregar na Ásia. Esse é verdadeiro. Eu achei linda a franqueza de Paulo. Eu achei bonito a maneira como ele colocou. Ele foi muito maduro. Como ele conseguiu enxergar que não era demônios que estavam se opondo. Meu querido, muitas vezes é Deus que se opôs a você. E você está dando murro no homem. Está dando murro nos demônios. Está batendo em Satanás. E o capeta está falando... oh, eu não estava nem sabendo da história. A gente tem muito disso. Todos nós. Até a gente perceber que é Deus que estava no meio de todo o impedimento. É Deus, muitas vezes, que não deixou você viajar. Muitas vezes é Deus que não permitiu um detalhe que você tanto queria. E Ele impediu. Aí já vem as línguas falando. Como as línguas falam, né? Trabalhar não, mas falam. Trabalhar pouco trabalho, né? Mas fala. Oh, quando Deus cresce, se é de Deus, cresce muito. Deus cresce, é fermento. Vai fermento. Aqui, o Espírito do Senhor bloqueia Paulo. E eu achei lindo Paulo não enrolar. Paulo ser franco, ser verdadeiro. E o que eu achei mais bonito ainda, queridos, é o apóstolo conseguir discernir que era Deus no impedimento. Olha que lindo. Não ficou expulsando o demônio e chamando o nome disso, daquilo. Tem gente até que fala, enquanto você não falar o nome certinho do demônio tal, não vai abrir o caminho, Ainda tem gente prometendo aí, traz um envelope aqui cheio de dinheiro, que não sei o que lá, que vai abrir o teu caminho, vai ter que abrir. Vai ter que abrir. Abrir o quê, queridos? Paulo, traz aí uma oferta especial que você vai ver que o teu caminho vai abrir. O Espírito Santo bloqueou e ninguém passa. Ninguém passa! Nós vamos ter que entender essa verdade. Hoje a gente não vai conseguir caminhar e crescer na fé. Deus é Deus. A palavra fala porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, porque dele, por ele e para ele
Tem gente falando bonito, irmãos, muito bonito. Eu acho lindo ver o pessoal falar bonito, poeticamente. É fácil extrair uma poesia do Atos 16. Eu estou tocando num ponto contraditório. Por que Deus remou contra Paulo no versículo 6? Pensa comigo. Agora veja, versículo 6 se trata do Espírito Santo. Fomos impedidos pelo Espírito Santo. Foi assim que Paulo falou, né? Foi. E no versículo 7, quando intentavam ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus, já cita o nome de Jesus aí, no versículo 7, já não se refere mais ao Espírito Santo. Está falando o Espírito de Jesus. Tem gente que fica brigando por causa disso, fazendo polêmica. A minha ideia não é ficar atrapalhando. A minha ideia é passar, irmãos, a questão do Espírito de Jesus não permitir, que é o que diz o versículo 7. Intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito de Jesus, Jesus Cristo, Jesus está impedindo aqui. E você está falando que é o quê? É um demônio que parou na frente, é o inimigo, está travando, está bloqueando, está parando. Querido, discernir. O dom de discernimento é imprescindível. O dom de discernimento faz a gente falar o que as pessoas precisam ouvir. O dom de discernimento não nos permite poetizar texto que você tem que confrontar. Falta discernimento quando eu poetizo uma situação e eu fico lindo na ministração. Nossa. Só ganho amigos. Só que eu não falo no tom que Deus está mandando falar. Eu não falo no tom. Eu poetizo o assunto. A gente precisa amadurecer. Porque tem muita gente bem intencionada anunciando a palavra. Mas está velho na idade e ainda não amadureceu. Irmãos, por que Deus rema contra no versículo 7? Jesus agora impede Paulo. Eu estava pensando e eu falei assim, bom, primeiro aspecto que eu pude aprender, sabe qual é? É que Deus é soberano e Ele não divide a glória dele com ninguém. Nem com datas marcadas, nem com eventos marcados. E eu tomo muito cuidado com esse negócio de marcar eventos, de aceitar convites para o dia X. Eu tenho uma preocupação grande com isso, quanto a mim. Porque e se, já aconteceu, e se o Espírito do Senhor, por alguma razão, me move ao contrário e eu não consigo, como é que faz? Entra a carta de Tiago dizendo assim, quando você disser, se o Senhor permitir, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor permitir. Que o texto diz assim, ei, a vós que dizeis, né? Amanhã construiremos, amanhã compraremos, amanhã venderemos, em lugar do que deveríeis dizer, se o Senhor permitir. Isso, é esse aspecto. Se o Senhor permitir. Mas o homem hoje em dia já está lidando como se ele fosse deuses. É incrível. Ele marca tudo, ele agenda tudo, ele faz acontecer tudo, ele dá preço, ele faz tudo. É impressionante, ele compra e vende no templo. Aí entra o mestre
o dono do templo, e vira a mesa dos cambiadores, e a turma fica brava, que Deus interferiu. Irmãos, e eu aprendi que aqui, porque dele e por ele são todas as coisas. Veja o versículo 6 e 7. É esse texto de Romanos que fala, não é? A ele a glória, toda a honra e toda a glória. Nós precisamos agora apreciar, sabermos saborear a vontade de Deus para nós. No namoro, no amor, nas finanças, no trabalho, no emprego. Como pastor, saborear a vontade de Deus no trabalho? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me virar. Querido, alto lá, calma aí. Você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Mas com dignidade. Trabalho digno, trabalho nobre. Não um trabalho que me roube o culto. Não um trabalho que me roube da comunhão dos santos. É um trabalho que me toma o tempo todo. Isso não é trabalho, isso é um sequestro profissional. Isso aí é uma maldição que está me tirando da comunhão do povo do Senhor. Ah, não consigo mais ir na igreja nunca. Nossa, e antes que você estava desempregado, eu ia sempre. Você estava em comunhão com o corpo de Cristo, era uma brasa no braseiro, estava aceso. E agora, como está? Estou gelado, pastor. Tenho dinheiro no bolso, mas estou gelado, cada dia mais gelado. Nem glória a Deus eu dou mais. Acho que nem precisa, viu, pastor? Nem precisa dar glória a Deus. E assim, um marmanjo desse vai esfriando, vai gelando e vai contaminando e contagiando mais pessoas àquilo que é gelado, que é longe de Deus. Queridos, o apóstolo tomou um susto e a gente também, porque o assunto ele é muito rico, o assunto ele é dinâmico. Às vezes Satanás ele se opõe, a gente ora, a gente clama, a gente reúne os irmãos, pede ajuda e o inimigo sai em nome de Jesus. Aleluia. Agora, e quando é Deus que para na nossa frente? Como é que faz? Como é que faz? Você marcou para o dia tal o negócio. Deus, ele por alguma razão, ele para na frente da situação e o Espírito do Senhor. Nossa, o Espírito Santo não faz isso. Ah, ele não faz na sua Bíblia? Na minha ele está fazendo. Em Atos 16, na minha Bíblia, versão antiga, ele ainda está fazendo. Eu não sei nas novas Bíblias se ele ainda já não está fazendo mais, mas na minha, o Espírito do Senhor, e no versículo 7, o Espírito de Jesus, não permitiu Paulo ir até Bitínia. Não permitiu. E o que a gente aprende de tudo isso? A gente aprende que Deus tem que ser reconhecido como Deus, e Deus tem que ser glorificado. E ele tem que ser aceito em nossas vidas. Nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. Nós precisamos, ao citar o nome de Deus, nós precisamos reconhecê-lo como Deus, como comandante da igreja, como comandante da nossa fé, como comandante das nossas almas, como comandante do céu. Deus está no comando. Eu vejo muito isso ser falado em quadrinhos do WhatsApp. Alguém muito chique esse tipo de coisa. Deus no comando, porque o cara está numa aflição, com dor de cabeça, cefaleia, tá suando, está passando mal por alguma situação e você liga para ele, como é que você está aí? Em vez dele falar a verdade toda, olha, eu ainda estou suando, eu não estou bem, a minha pressão está alta, isso aqui, ora por isso. Não, ele fala assim, Deus no comando. Nossa, virou uma frase até de super-herói.
Mas, irmãos, Deus no comando, realmente é Deus no comando. É Deus no comando. E eu vou dizer para você, o comando de Deus não vai mudar. Ele continuará bloqueando Paulo de anunciar a palavra na Ásia. Quando ele quer bloquear, ele bloqueia. E ele vai continuar. O Espírito de Jesus, versículo 7, Atos 16, 7. O Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Até o lugar que Paulo queria ir, não dava para ir. Teve que virar para o outro lugar. O Espírito de Jesus, quando está no comando da nossa vida, como a gente ouve muito o pessoal declarar isso aí, Deus no controle, Deus no comando. Tá mesmo? Tem certeza? Tem certeza que Deus está no comando? Vou tentar ir aqui, o Espírito de Jesus não vai permitir. Aí alguém vai malhar a gente. Ih, tá vendo? Esse aí não aguenta pau nenhum aí, ó. Não aguenta luta, não aguenta nem um tapa espiritual aí, ó. Esse aí marca as coisas, não dá conta. Sabe por quê, meu querido? Porque a gente colocou a nossa vida na mão do Espírito Santo e é Ele que bloqueia, e é Ele que proíbe disso, daquilo, ou conduz para outro lado. Que foi o que aconteceu em Atos 16, 7. E eu achei muito legal a gente poder compartilhar com vocês esse momento que Paulo passou no Evangelho. Foi um momento forte, onde ele, quando via os impedimentos, ele já ia repreendendo e aquilo saía da frente. Ele via outro impedimento, uma enfermidade, ele ia repreendendo no nome de Jesus. E aquilo ia saindo. De repente ele chega e ele não consegue agora ir para a Ásia e ele começa a orar e a jejuar com Timóteo, com Silas. Olha, gente, vamos orar porque eu estou sentindo uma força contrária. Tem algo bloqueando. Ainda bem, Paulo, que você percebeu que sou eu, diz o Senhor. Você não sofreu tanto. E quando o apóstolo percebeu, olha que lindo, ele nos ensinou, ele passou para a gente. Olha, eu vejo o apóstolo passando para a gente aqui um ensino extremamente rico. Olha que coisa bonita. Quando ele diz que o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem na Ásia. Paulo está dizendo para nós, gente, calma aí, hein? Para escolher namoro, calma aí para escolher lugar para morar, qualquer lugar serve, qualquer porta que abrir é Deus que fez, qualquer canto que me chamar eu estou indo, qualquer buraco que me admitir eu já estou empregado. Alto lá, irmão, você tem igreja, você tem família, você tem fé, você tem uma história com Cristo. Não jogue essa história no lixo, viu? Por causa de algum dinheiro, Deus vai te sustentar. E Ele tem poder para abrir porta, onde não te roubem o culto que você deve a Deus. Romanos, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus, em Romanos, nos diz, através do apóstolo, rogo-vos, irmãos, que vocês apresenteis os vossos corpos. Quando nós vamos apresentar, aí a gente fica orando. Senhor, abre uma porta para mim. Qualquer dia não. No dia da palavra de Deus, não abre não, por favor, Senhor. Não me deixa cair não. Senhor, não me deixa escorregar. Sustenta a minha mão. Não deixa eu vacilar. Segura minha mão, Senhor. Segura minha mão. O Senhor vai abrir uma porta para que eu possa ir na igreja, para que eu possa levar a minha família, os meus netos, os meus filhos, na casa do Senhor, para que eu possa ensiná-los o evangelho santo e limpo do Senhor. Não um evangeliquez moderno aí,
todo mediado, todo eletronizado. Vai quem quer. Não. Senhor, eu quero te servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí Josué entrou na história falando essa palavra. Meus irmãos, esse comentário de Atos 16 é muito, muito interessante, muito rico. Por isso que o Espírito de Deus possa nos fortalecer, possa nos enriquecer com a graça e com a presença do Senhor. Que Deus possa falar ao teu coração, porque quanto impedimento pode estar havendo na sua vida, ou na minha, ou na nossa, e ser o Espírito de Jesus. E a gente está malhando marreta na cabeça do capeta. A gente está arrumando treta com o inferno. E quem está parado na frente fazendo bloqueio, ó, sossega aí, leão. É Deus, muitas vezes. Mas a gente não discerne. A gente só quer o caminho livre. Você já viu? Como o crente é, ele gosta do caminho livre. É acelerar. 7.000 giros, lá em cima. Tá com Deus, tá acelerado. Irmão, como é que tá a obra lá? Acelerada. Como se isso fosse com Deus. Meninada que não amadureceu, né? Dirá João Batista. Dirá Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Meninada que não amadureceu. Tá, bora, a obra lá, só acelerando. João na ilha de Patmos, preso no meio das pedras, vai dizer a mesma coisa. Meninada que não amadureceu. É povo do Senhor? É, mas não amadureceu. Está verdinho no caule ainda. Queridos, eu fiquei impressionado de ver a riqueza colocada por Paulo, movida por Deus aqui. Atos 16, versículos 6 e 7. Que todos nós possamos discernir que bloqueio que está adiante aí. Por que o bloqueio está aí? Quem que pôs? Fica aqui a minha pergunta. Será que não é Deus que fez o detalhe? Que a gente está malhando? Que a gente está quebrando? Que a gente está ajudando a arrebentar? Será que não é Deus? Fica a minha pergunta dentro do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Você perceba que Deus levou Paulo para outras regiões e não impediu ele. Pelo contrário, protegeu. Mas aqui a gente percebeu que o fato é consumado. Lúcido, pleno. Que Deus nos dê discernimento, nos proteja. Que Deus nos dê temor do Senhor. É o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Que a gente possa entender que tudo que Deus nos deu não é nosso, é de Deus. Um dia a gente vai entender isso. Um dia a gente vai entender isso. Um dia a gente vai entender que tudo que Deus nos deu não é nosso, é dele. E a vida de Paulo aqui, ele mostrou exatamente isso aí. Paulo, o que, Senhor? A sua vida é minha. Eu vou te impedir de pregar o evangelho na Ásia. E aconteceu. Depois o Espírito de Jesus também não permitiu ele ir para Bitínia. 2 impedimentos fortes. E era Deus. Eu sei que Deus vai falar aos nossos corações. Esse vídeo vai ficar aqui na grade do Instagram. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você quer edificar a fé. Com pessoas que gostam de acelerador, né? Vamos acelerar, que a coisa vai estourar. O carro dele não tem freio.
não tem breque. Mas aqui, Paulo estava mostrando para nós, sabe o que também? Além da soberania de Deus, que a obra, quando é de Deus, ela tem freio também. E precisa ser usado. Tem hora que Deus fala, pare com isto. Pare com aquilo. Não força a barra naquele detalhe ali. Pare com determinada situação. E o Espírito do Senhor vem e fala com Paulo. Foi o que aconteceu aí, versículos 6 e 7. Fica o nosso comentário aqui, fica a palavra de Deus nos nossos corações. E eu vou orar por nós agora, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Meu Deus, dá-nos a tua proteção, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O Senhor é o Espírito de Deus que está na nossa vida. Tira todo bloqueio que não é o teu bloqueio, Senhor. Tira do nosso caminho pelo sangue de Jesus e abençoa para que possamos entender e interpretar corretamente esses detalhes importantíssimos. Senhor, nós abençoamos o teu povo e recebemos a tua bênção. Também na minha casa eu recebo a tua bênção no nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde. Quero agradecer a presença, agradecer pelos momentos que estivemos aqui juntos, meditando um pouquinho na palavra de Deus em Atos capítulo 16, tá bom? Vai ficar aqui na grade a live e vocês podem aí acessar e compartilhar o vídeo com muitas pessoas para que eles sejam edificados, porque tem muita gente expulsando tudo que vê pela frente e não vai conseguir expulsar quando for a mão de Deus que está ali na frente, e a pessoa não adianta bater. E tem gente que está forçando uma condição, e quando for Deus, meu amigo, é melhor a gente discernir, né? E é assim que fica o nosso breve comentário aqui sobre a palavra. Que bom estar com vocês. Eu agradeço a Deus pelas vossas vidas, que Deus abençoe os vossos lares. Ore pela minha casa, pela minha família, por favor. Eu agradeço muito e peço e preciso da cobertura dos irmãos em oração. A paz do Senhor esteja sobre vocês. Um grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima live. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.